Barraco Filosófico. Oi, gente, estamos aqui então para mais um Barraco Filosófico, né, para o canal Filosofia em Movimento e para a Rádio Madalena, da Vila Madalena, em São Paulo. Hoje estamos aqui então eu, Fernanda Carlos Borges, Apolo Alves de França, Ana Bueno, Alessio Pereira de Souza, Paula Pepper, Cris Oliveira. Tá ruim o áudio, né, Cris? Cris Oliveira. E quem vai armar o barraco para a gente hoje é o Apolo. O Apolo, ele é bailarino, designer de roupa e educador corporal. eu vou falar de moda. E o meu tema é o seguinte: as peles, comunicação visível e invisível. Comunicação visível e invisível. Exato. Muito bom. Por que a gente se veste? Por que a moda existe, né? A moda, teoricamente, muita gente fala que a moda só existe a partir do final do século XIX. Né? Mas por que nós nos vestimos? A gente se veste por razões que são adorno, proteção, identificação, modéstia e status. Né? Tem gente que gosta de reduzir essa lista para 3, que seria proteção, enfeite, um pouco de status também, né? Um pouco de status seria isso. Mas assim, o que tem de interessante nessa lista é o seguinte: a coisa da modéstia, né? Ela tem uma relação evolutiva muito interessante, que alguns pesquisadores falam que o homem tem uma capacidade cerebral muito alta. Então, assim, ele não está pronto. Assim, tem muito bicho que, quando sai do ovo, está pronto para a vida. Tem animal que, assim, girafa, zebra, nasce e sai andando. Não, a gente vai precisar de 2 anos para começar a andar, um tempão para começar a falar, e um tempão para poder começar a se alimentar de uma forma mais normal e independente mesmo. A gente só vai ficar lá ali depois dos 10 anos. Então, é muito importante que o homem não esteja se reproduzindo, a raça humana não esteja se reproduzindo o tempo todo. Então, dizem que a roupa existe para esconder, para não existir reprodução. Seria a modéstia, né? Beleza. Tem essas 5 razões, né, que é o adorno, proteção, identificação, modéstia e status. E isso aí vai desempenhar um papel até hoje, né? A gente pode falar que até o final do século XIX a moda era muito igual para homens e mulheres, no sentido assim ideológico, porque a moda do homem, né, assim na corte, eu vou falar de uma moda eurocentrada, né? Assim, eu não entendo de moda na África, moda no Oriente, não sei como que era a moda na Índia. O que a gente estuda, né, é eurocêntrica e do Ocidente, né, Estados Unidos e Europa. Pois bem, então assim, até o final do século XIX, a moda existia para a aristocracia, né? E assim, quem não era aristocrata vivia de restos, né? Vivia de tecidos e restos e etc. Mas aí no final já do século XIX começa a ter o surgimento da burguesia, que advogados, alfaiates e comerciantes começam a ficar muito ricos. E quando começa a surgir essa classe social, a nobreza começa a soltar leis de vestimenta. Não, que a burguesia não pode usar essas cores, não pode usar esses tecidos, mas a burguesia não respeita. Beleza. E aí, com o tempo, né, tem uma outra coisa que entra aí, que é a Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial entra, a gente começa a ter outros fatores. Mas tem também uma questão urbana, que a gente começa a delinear, a partir do século XX, alguns tipos de roupa para homem. Também vamos falar um pouquinho mais da moda do homem, que foi uma coisa que eu estudei um pouquinho mais, porque a moda masculina é muito pouco estudada, né? Ela existe aí, mas na academia a gente estuda muito a moda da mulher. E a partir do século XX, né, a partir dos anos 40, a gente começa a ter... Não, até os anos 40 a gente tem o operário, o soldado, o artista e o jogador. Então, assim, o homem vestido, na cidade, ele está vestido de atleta, ele está vestido de artista, soldado ou operário, né? A partir dos anos 50, a gente começa a ter uma outra coisa, que começa a ter uma revolução já... Começa nos anos 40, mas ela se torna mais clara nos anos 50, que a gente começa a ter outras classes, que são assim, o rebelde, né? O pavão, a estrela da mídia, o culture clubber, o stylist e o designer. Então, a gente começa a ter cada vez mais uma ramificação dos estilos, que até então, assim, até o final do século XIX, você é aristocracia ou você é plebe.
No final do século XIX, você tem aristocracia, burguesia e plebe, os desprovidos, né? Mas já no século XX, no começo do século XX até os anos 40, a gente tem essas classes. Nos anos 50 já tem uma amplidão maior. Agora é o seguinte, eu vou trazer uns conceitos que têm a ver com a cidade e o homem inserido na cidade, essa cena toda, né? Tem um artista austríaco que chama Friedensreich Hundertwasser. É um artista que ele mexeu um pouquinho com arquitetura, ele mexeu com moda, mas ele era muito contestador na moda, né? Ele tem até uma entrevista muito interessante na Vogue francesa, assim, fantástica, a entrevista dele. E o Hundertwasser, ele fala que o homem tem 5 peles: a epiderme, a roupa, a casa, os amigos e a sociedade, e o planeta, a natureza e o planeta, né? E nesse lugar, eu acho muito interessante a relação da segunda pele, da roupa, né, com a quarta pele, que são os amigos, os grupos sociais e a sociedade, né? E é interessante porque quando o Hundertwasser delimita isso, né, ele não está falando só de proteção, a roupa protege, a roupa reveste, a roupa comunica, né? A roupa comunica porque a roupa ela vai estar sendo um reflexo do indivíduo inserido no seu grupo de amigos, inserido na sociedade. Ele vai estar se comunicando com a sociedade através da roupa. Então, a gente já gera uma mão dupla de comunicação. Ao olhar Sim, como outro está vestido, tem processo de identificação. E diferenciação, né? E diferenciação. Que é um pulso que você tem. Você quer se somar aos seus próximos e você também quer se separar dos outros. Então, você quer juntar com uns e se separar dos outros, né? Eu vou entrar agora, vou conectar a questão das peles, né? Das 5 peles, mas eu vou me concentrar na segunda pele, que é a vestimenta, e na quarta pele, que é amigos, sociedade, cultura, né? Pois é, já a gente tem um recorte, assim, vários pesquisadores que falam de corpo, cultura e expressão, né? Um deles é o Canevati, radicado no Brasil, acho que ele é italiano. Ele fala de metrópoles policêntricas que surgem a partir, para ele, dos anos 50, que são metrópoles que deixam de ter como centro da vida a fábrica, né, a produção, e passam a ter outros centros, que é a cultura e outras questões, né? Cultura e grupos, né? Os grupos se tornam mais importantes, né? A produção cultural se torna mais importante. E quando ele fala de cidades policêntricas, ele diz que o indivíduo, né, ele cria um enunciado, ele transita pela cidade, ele troca de enunciados, ele troca de roupa, né? Porque a gente tem essa cidade que não é mais o trajeto só de casa para a fábrica, não. Você vai para a fábrica, depois você vai encontrar com os amigos e você vai produzir cultura, você vai consumir também. Então, consumo, cultura, comunicação também tá criando centros dentro da cidade, né? O interessante disso, né, que o Canevati ele gera um conceito que chama assim spect actor, né? Que assim o homem, a pessoa transitando na cidade, ele não é só um espectador, ele também é um ator, né? Ele traz conceitos de performance para a vida urbana e para o deslocamento urbano. Nessa linha também, uma pesquisadora que fala umas coisas muito interessantes é a Helena Katz. Porque a Helena Katz, né, quando ela fala de cultura, ela fala de uma cultura centrada no corpo, né? Que parte do corpo é negociada pelo corpo e é produzida pelo corpo, né? Ela fala que, assim, que não tem nem dentro, nem fora, não existe o binário, não existe mais o absoluto, né? E quando a gente passa a pensar nisso, a gente vê que o corpo, ele não sustenta a sua roupa, o corpo, ele sustenta a cultura. Ele sustenta a cultura, então vai ter um diálogo direto e constante entre roupa, indivíduo, cultura, né? E agora, Fernanda, voltando um pouquinho ao que o Canevati falou, que a cidade passa a ter centros diferentes a partir dos anos 70, eu acho que isso acontece um pouco antes. Eu queria que você mostrasse aquela foto que eu mandei para você. Alguns pesquisadores, eles não percebem várias questões quando eles não olham para a periferia. Eles perdem muita coisa que já estão acontecendo, eles não veem porque estão centrados assim em outras questões. E quando o Canevati fala que a cidade ela passa a se tornar multicêntrica a partir dos anos 70, eu acho que a cidade é multicêntrica a partir dos anos 40, 50. Nos anos 50 a gente já tem uma bifurcação cultural, já tem assim infinitas ramificações culturais. E essa foto mostra aí que é o seguinte: durante os anos 40, a gente teve o Harlem Renaissance, que foi um momento de afirmação
da cultura negra, né? Praticado mais por homens, né? Então, assim, eles cultivaram a forma de se vestir, o pensamento preto, a música preta, e etc. E foi na forma de se vestir, eles se expressavam com ternos hiperdimensionados. Era um momento de guerra, onde quem ia para a guerra era mais preto do que branco, né? Assim, o meu avô, ele morava no sul de São Paulo, e quando teve a Guerra do Paraguai, ele viu assim os pretos indo para a guerra e os brancos ficando, né? Pois é, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Os pretos vão para a guerra, os brancos ficam. Mas, nesse momento, a periferia preta e a periferia hispânica, eles passam a usar esses termos gigantescos, os que ficaram, né? E viram um discurso de poder. Viram um discurso de poder no momento que o país pregava um racionamento de materiais. Então, assim, a periferia cria um jeito de se vestir, mas aqui nessa foto vocês veem o seguinte: os hispânicos estão na cadeia, estão numa delegacia, porque eles brigaram com militares voltando da guerra, né, marinheiros. Os marinheiros começaram a bater neles, reagiram, e a polícia também bateu nos hispânicos e nos pretos e levaram os hispânicos para a delegacia, porque eles eram realmente combatidos, eles eram realmente criticados por estar esbanjando material. Mas essa forma de se vestir que surgiu na periferia foi parar no mainstream, que é uma coisa que a gente vê muito forte depois acontecendo nos anos 70, 80. Nos anos 80, quando a cultura negra, o hip hop, né, influencia demais a música pop e a forma de se vestir. Então, uma das fotos é um grupo de homens negros com ternos gigantescos, né? E eles estão... Hispânicos também. E hispânicos. E a outra foto tem um casal branco em movimento e dois marinheiros sentados. E o homem branco está também com um terno superdimensionado, grandão. E aí você está dizendo, olha, tá vendo? Os brancos assimilaram. Detalhe, quando que é a época mesmo da foto? Isso foi nos anos 40. Isso foi nos anos 40 que teve esse movimento, que chama de Zoot, né? Um movimento nascido na periferia, que depois se virou mainstream. E essa coisa do centro ficar bebendo e colhendo na periferia começou lá nos anos 40. Acontece também nos anos 70, se torna muito intenso nos anos 80, com a cultura hip hop, né? A moda ela já é um palco, né? A forma de se vestir já é um palco para a periferia, para o marginal, né? E o mainstream está ali colhendo e se apropriando, né? E acho que um pouco já posso ir para a minha conclusão, né? É a seguinte: quando a gente conecta tudo isso, né? A gente vê que a cultura ela está no corpo, a cultura influencia a forma de se vestir, né? Ela está conectada assim, a roupa é uma espécie de pele. A cultura é uma espécie de pele também, né? A gente se protege com a cultura, a gente se expressa com a cultura. E quando a gente fala dessas formas de comunicação, a gente nem sempre sabe o que a gente está comunicando. Quando a gente põe um sapato X, uma roupa Y, né? Assim, algumas pessoas que param para pensar, por que estou usando essa cor, por que estou usando essa forma de roupa, elas se tornam mais donas desse discurso, mas muito poucas pessoas sabem que elas comunicam com a roupa. A maioria de nós, a gente veste o que está na mídia, que tem um discurso que as pessoas não sabem que discurso é esse, mas que as pessoas estão se apropriando. Então, assim, quando um branco, lá nos anos 40, botar no terno Zoot, né? Ou na França, que virou Movimentos Azul, ele estava usando uma coisa que estava na moda, mas surgiu lá na periferia. Surgiu lá na periferia, que era um discurso de poder, um discurso de afirmação, né? De uma pessoa que estava marginalizada, né? Uma pessoa que só servia para ir para a guerra, né? E não tinha direitos, né? Assim, o atleta preto sai para ganhar medalha lá na Olimpíada de Berlim, mas ele volta para os Estados Unidos, dia 11, ele não pode entrar no restaurante, né? Então, assim, tem muito disso na moda, quando a gente olha para o salto alto, né? O sapato de salto tem um discurso machista nele, tem um discurso misógino nele, né? Tem uma pesquisadora que diz que o salto alto existe para seduzir o homem. Porque quando a mulher põe o salto alto, ela curva a coluna, né, arrebita o bumbum, e essa pesquisadora fala assim, é como se a mulher estivesse pronta para o coito. Mas é só isso mesmo? Será que esse discurso já não mudou? Será que esse discurso hoje já é uma outra coisa? Eu acho que já mudou. Pode ter sido em algum momento, mas assim, as coisas são apropriadas, as coisas são ressignificadas, e a gente tem esse diálogo constante entre as peles. A pele do homem, a pele
a segunda pele, que é a pele, a vestimenta, e a quarta pele, que é a sociedade. Acho que é por aí. Agora eu queria saber de vocês, assim, Ô, o que vocês Apolo, acham que é essa durante muito tempo comunicação. quem usava saltinho era o homem, né? Não Sim, era? sim. Os aristocratas que usavam saltinho? Sim, mas ele não chega na função que esse saltinho ele não tem o mesmo efeito que um salto maior, porque o salto do homem tinha uns 3 centímetros, 4 centímetros. Nos anos 70, o homem também usava muito salto. Né? Até hoje, em Goiás, os countries fake lá de Goiás usam plataformas altas nas botas. Eu vi isso em Araguaína, num festival de pecuária. É impressionante a altura do salto da bota. E mas também a fivela da calça. Eles ficam com a bunda arrebitada e com a fivelona embaixo do umbigo. Sim, a calça é vestida a vácuo. Vamos lá, Ana Bueno. O que você tem para contribuir para a nossa conversa? Então, quando a gente fala de descentralizar, é muito importante que é quebrar um pouco essas estruturas de poder e levar esses outros poderes e dar esse valor às regiões, às outras regiões, né? Bom, partindo dessa questão também de centralização, eu lembrei também de uma questão da moda, que é o ponto da globalização, né? Então, a partir da globalização, ela veio com essa meio que uniformização da moda, né? Então, você viaja, acha que você tem uma coisa interessante aqui, se você for para a Europa, você vai ver que as pessoas acabam se vestindo mais ou menos do mesmo jeito. A gente diz que tem um modo similar um modo similar metropolitano, né? O modo de se vestir, de agir, de pensar, uma cultura metropolitana. Então, quando você viaja, quando você sai, isso com a globalização você vê essa meio que uniformização. E aí, defender as culturas tradicionais, locais, periféricas, é uma forma de resistência também sobre isso, né? Eu tinha escrito o poema, só um trechinho. Moda. Gosto e não gosto da moda. Quando a moda impõe, não gosto. Porque daí, quem não está na moda é visto como fora de moda. A moda é quando todo mundo, naquele tempo, usa, veste, gosta do mesmo jeito. Tá na moda dar seu jeito e cara à moda que toda a gente segue e tem. Tá na moda cada cultura de um lugar ver seu valor original, tecer e perceber a exclusividade histórica de cada povo lindo em fazer e se desenvolver. Dessa moda, do seu jeito de ser e da cultura original tecer, eu gosto e essa quero defender. Agora eu vou passar a palavra para o Cris. Valeu, obrigado, Ana. Eu tenho uma consciência muito plena em relação a se vestir, a se comportar em sociedade, porque eu tento, de todas as formas, neutralizar as minhas informações em relação a essa questão, principalmente da vestimenta, né? Fundamentalmente da vestimenta. Eu tenho muita dificuldade com esse diálogo. Obrigado, Paulo, é verdade. Mas eu juro que eu tento, né? E aí, essa minha tentativa é justamente... Não, avisar para a audiência, imediatamente a Paula escreveu ali no chat, que a gente está gravando pelo Zoom. Neutralizar não existe, Cris, né? Quando você está neutralizando, você está criando alguma coisa. Quando você neutraliza, você está escolhendo uma ideologia. Você pode ter consciência ou não. Às vezes a ideologia do neutro, ela é uma forma de revolução, ou ela pode reforçar a ideologia do status dominante. Uma paulada. Para mim faz todo sentido. É que a palavra mesmo neutralizar, eu ia chegar, eu acho que nesse ponto. Porque a minha tentativa de neutralizar é de tirar informações excedentes que talvez não estejam de acordo com aquilo que eu quero dizer. E aí, quando eu digo da questão de antimoda, também é dizendo alguma coisa. E esse dizer alguma coisa é justamente no sentido de afrontar esse lugar onde as pessoas todas buscam uma identidade a partir de um conceito comercial, de um conceito mercantil, de um conceito de massa. Falar do meu lugar enquanto uma pessoa de esquerda, uma pessoa prolixa, uma pessoa
que tem uma capacidade de ficar imaginando coisas o tempo todo, sem necessariamente tá querendo dizer isso, é muito complicado. Mas é muito interessante, porque você acaba tendo que lidar com conflitos que você às vezes não imagina que é capaz de lidar, porque as pessoas acham que essa tentativa de neutralidade, essa tentativa de negar, de não se assumir nessa sociedade visual, é uma afronta no sentido mesmo de não ser adequado. Então, em alguns lugares me chamam de mendigo, isso é muito feio, meninos. Porém, na maioria dos lugares as pessoas acabam criando uma resistência Mas, Cris, o que coisas. é o neutro? É uma camiseta? É uma calça jeans? Isso Não, daqui, mas por tudo exemplo, isso tem não uma é o neutro. A explicação. calça jeans tem uma origem, a camiseta, né? Não, sim, eu não sei se a palavra seria neutra, mas eu falo dessa tentativa de neutralizar as informações, de não passar a informação que eu não quero, de ter o controle dessa informação. E aí, isso é tirar a estampa, é diminuir essa É o paleta de estilo cores. do Steve Jobs. Ele partiu desse É o mesmo Steve pressuposto Jobs, você está aí. querendo ser contra o capital, você está Tá fazendo querendo ser estilo. presidente da Apple. Não deu, Cris. Olha o bullying. Mas eu acho que o Steve Jobs ele foi revolucionário quando ele fez isso. Talvez não tenha sido a revolução que a gente quisesse, mas foi revolucionário. Revolucionário como, Paula? Eu acredito que ele, assim, né? Todo mundo tem smartphone hoje. Ele criou um objeto que remodelou a forma como a gente se comunica, como a gente interage, como a sociedade funciona de certo modo, apesar da gente ainda estar numa sociedade capitalista, é uma revolução você determinar como que o mundo vai funcionar a partir dessas coisas, né? E daí Mas o que isso tinha a ver com a calça jeans e a camiseta dele? Ele falava, ele tinha um discurso de que ele era contra a poluição de maneira geral, né? E aí ele falava que a casa dele era uma casa que é considerada minimalista, então ele quase não tinha móveis, ele usava a calça jeans e a camiseta, e tudo isso ele dizia, estava num discurso intrínseco dele, que ele sempre falava em palestras de que excesso de informação atrapalhava o fluxo de pensamento deles, tem muito a ver com a Apple no começo, né? Então, por que a Apple é melhor do que o Android? Foda-se. Por que o iPhone é melhor que o Android? Por que o MacBook é melhor do que um computador que não um Windows da vida? Porque ele é mais essencialista nesse sentido. Então, você não vai ter um monte de funcionalidade para chamar atenção, ou você não vai ter várias maneiras de interagir com aquilo. É tipo um botão ali no meio, é uma tela, é tipo muito determinado para aquilo, para o objetivo do dispositivo, né? Eu cheguei nesse lugar porque em algum momento, quando eu entrei no teatro, era uma discussão muito forte, que eu devia me vestir de uma forma, que eu devia me portar de uma forma, que eu devia me cuidar de uma forma, que eu devia me apresentar socialmente de uma forma. Por quê? Alguém cismou que eu tinha perfil de galã e eu tinha que ser galã. Então, eu falar besteiras, eu me comportar, eu falar de forma muito expansiva, eu me vestir com roupas não adequadas, aquilo talvez não fosse tão interessante para um cara que tem esse perfil, talvez fosse interessante para um outro perfil. E aí eu comecei a passar muito tempo da minha vida tentando contestar isso, né? Então, hoje eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me vestir, porque eu busco sempre o mínimo de informação. A minha, na palavra que eu usei, faço aqui essa retificação, uso esse mínimo de informação para que quando as pessoas fiquem curiosas, eu possa tratar de um outro lugar, mas mesmo assim gera conflitos, porque tem muito preconceito dentro desse universo, né? Você podia fazer o galã bad boy ou o galã blasé, simples blasé. Ah, não, é muito chato ser galã. Depois todo mundo vai querer te comer, é muito chato. Pelo que eu estou vendo aqui na lista, eu vou passar para o grande humorista desse grupo, Alessio. Adoro suas intervenções, Alessio. E Goiás é ótimo. A moda, ela produz roupas que nós vestimos. Ao mesmo tempo, ela necessita produzir os corpos que vão vestir essas roupas.
Então fica a questão: o que veste o quê? Ou seja, qual é esse corpo que é produzido pelo mercado de moda? Nós temos um mercado de modelos. Aí fica a pergunta: modelos do quê? No caso da modelo, a modelo foi inventada no 1920, né? A questão da modelo, que era dublê de corpo. Foi inventada pelo francês, eu acho que foi o Charles Worth. E se você for trabalhar com roupa, né? Esse corpo bem magro, ele é o corpo mais neutro que existe. É o corpo que você vai olhar mais para a roupa do que para o modelo. Quando você já põe a roupa numa mulher mais curvilínea, você para de ver a forma da roupa e você vê o discurso do corpo. Mas, assim, quando a gente fala de que a moda ela lê a sociedade, e a moda vai muito olhar para as periferias para se renovar. A moda está o tempo todo olhando para as periferias, quando eles mandam os profissionais, tem um tipo de profissional que se chama cool hunting, que sai o cara lá da Europa para passear o mundo para achar o refrigerante novo. Aí o refrigerante bomba, lá na França, em Berlim, em Londres. Aí ele acha um jeito de se vestir, que é lá da África do Sul, que é lá da Ásia, que é da periferia de São Paulo, que é da periferia do Rio, né? Exatamente para buscar essa renovação. Então, não dá para falar assim que a moda está impondo, a moda está respondendo, se apropriando e, assim, comendo, tá? Comendo as periferias, usando isso, se alimentando de tudo e produzindo essa moda assim dessa forma, né? A questão é essa clareza que a gente tem disso, desse processo. A gente está sendo usado, a gente está usando, né? Assim, é uma via de duas mãos, né? O centro do capitalismo Europa e Estados Unidos, culturalmente falando, né? Culturalmente ainda não é a China, né? Mas industrialmente é a China. Então existe essa coisa, esse discurso assim, é global, sim, é global. Mas também existe uma coisa individual, porque sabe, se você vai para Madrid, você vê que o jeito que a pessoa de Madrid se veste é diferente do jeito que a pessoa de Barcelona se veste, sabe? A H&M, a forma de botar sua identidade, né? Assim, existe uma coisa assim, um fio condutor meio que todo mundo veste as mesmas coisas, mas tem muita diferença também aí dentro. Muita diferença. Ô, Apolo, quando eu tiver dinheiro, eu quero ser consumidora da tua roupa, porque eu tenho a maior dificuldade de me vestir. Eu não sei me vestir. Eu não sei. É um problema de identidade. E aí eu não sei, realmente não sei. Quando eu era adolescente, eu queria vestir camiseta branca e calça jeans só. Falava camiseta Hering e calça jeans. Daí eu me dei conta que isso também era escolher marca, era Hering. E era Levi's. Então... Queria ser James Dean. Eu acho que o caminho é esse, é comprar de pessoas pequenas, é pessoas que produzem na cidade, né? Alimentar o pequeno design, que tem muito. Eu discordo, desde que o pequeno não seja o Bolsonaro. Um bolsomínio, uma bolsonara, que nem fala. Um bolsomínio. Eu lembro que quando eu dava aula na FAP, uma vez começou, era os anos, não sei se era acho que era anos 90, estava no curso de artes plásticas e começaram a surgir umas alunas com umas roupas muito diferentes, muito artes plásticas. Elas pintavam o cabelo de qualquer cor, aí põe uma flor de plástico, aí pegava uma roupa de corrida, aqueles abrigos que chama. Lá no sul a gente chamava de abrigo, aquelas listras, e aí colocava uma saia por cima, uma coisa totalmente desconstruída para você não identificar. O que aconteceu? Passou uns meses, eu fui ali no shopping que era perto, o shopping Higienópolis, eles estavam vendendo essas roupas numa boutique. Você pegaram uma tendência de desconstrução da juventude, que era na época dos clubbers, né? E essa moçada assim, mais artística, mais criativa, mais contestadora, estava criando um absurdo, porque era um absurdo, e começaram a vender essas roupas com marca. Que é o que você estava falando, né? O capitalismo se apropria. Mas daí tá, vamos lá. Quem ia comentar? Eu acho que falta a Paula e o César, né? Primeira coisa que eu queria comentar é sobre essa questão de neutralidade aí, que, né, a gente já falou um pouquinho. Me lembra muito uma cena do Diabo Veste Prada, não sei se vocês já assistiram, que a Miranda acha ruim a Miranda é a chefona mala. E aí eles estão fazendo um editorial de moda e aí tem 2 cintos azuis. E aí ela coloca um e ela fala, tipo, não ficou bom esse. Aí ela pede o outro. E aí na hora que ela pede o outro, a secretária, que é a Andrea, que é a protagonista do filme, começa a dar uma risadinha, assim.
E aí ela fala, tipo, por que você tá rindo? Aí ela fala, é porque esses dois cintos são praticamente iguais. E aí é um momento que a Miranda vai lá e fala, bom, você acha que isso é igual? Esse suéter azul que você tá vestindo é um azul X, aí ela fala a tonalidade da cor, que ficou famoso há 3 anos atrás por causa do estilista XYZ que colocou isso na passarela. E aí isso bombou durante algum tempo nos trendings. Depois de 2 anos, mais ou menos, isso foi absorvido pelas lojas de departamento, que é provavelmente onde você comprou esse suéter e você não sabe a história do que está por trás disso. E aí ela fica mega arrasada, enfim, aí tem a continuidade do filme, e aí, tipo, isso é um ponto de virada, inclusive, do roteiro. E é muito louco isso, porque cada peça de roupa que a gente veste tem um discurso por trás, tem uma história por trás e tem mais do que qualquer outra coisa, uma narrativa de poder. E isso, quando combinado com o corpo em que a gente se encontra, e por isso que eu acho que neutralidade é uma coisa que não existe. Esses dias, inclusive, eu estava lendo umas coisas sobre jornalismo, porque tem jornalista que ainda acredita em neutralidade, né? Pleno século XXI. Com fake news acontecendo e a galera jornalista acreditando que existe o discurso neutro. Isso é uma coisa que é muito séria, porque quando a gente para pensar sobre, né, essas mesmas tendências, né, o que é uma pessoa branca vestindo uma camiseta branca e o que é uma pessoa negra vestindo uma camiseta branca igual. São coisas completamente diferentes e são lidas de uma maneira completamente diferente pela sociedade. Ao mesmo tempo, né, que tem toda essa questão da transgressão que o Apolo falou, isso é uma coisa que a gente vê, a Fê também falou agora, do quanto que a moda, né, isso foi uma coisa que eu lembro muito de ter estudado na época que eu estudei moda, que ela meio que nasce com o capitalismo. Então, antes do capitalismo, a gente tem a indumentária, né, o nome técnico, inclusive, que eram roupas que estavam muito associadas ao modo de vida de determinadas culturas, elas tinham um papel social ali dentro. Então, quando você pega os egípcios, os nobres vão se vestir de uma forma, os escravos de outras, ou os trabalhadores de outra, e o modo como essa roupa é constituída, para além dela determinar o poder, ela também tem toda uma questão funcional e prática. E ela não muda, ela fica durante séculos de uma maneira muito parecida, se muda uma coisa ou outra. E a gente começa a ter essa mudança exatamente com o nascimento, ou começo ali do berçário do capitalismo, com a burguesia tentando ser legal como a nobreza, né? Tentando alcançar o poder da nobreza. E aí, isso é muito louco, porque o que a gente vê hoje, né, é quase uma dialética. As grandes marcas têm toda essa busca, né? Então, os hipsters nasceram assim, né? Quando a gente fala sobre a galera que usa... Inclusive, os hipsters tinham um discurso muito parecido com o que o Cris falou, que era um discurso de anular a moda, usando coisa de brechó de R$2. E aí, o que aconteceu? Nasceram várias marcas que criavam roupas, que imitavam roupas antigas e vendiam por, tipo, um valor muito alto como uma tendência de moda, né? Então, o que a gente mais vê, isso foi uma coisa que eu vi muito o professor Fábio Mariano, ele tem curso de comportamento, e ele fala muito sobre transgressão. E nesse curso, quando ele fala de transgressão, ele fala o quanto que a transgressão sempre vai nascer nas classes baixas, em quem está sendo marginalizado, em quem está sendo explorado. Para além do trabalhador, quando a gente fala de capitalismo, a transgressão ela vai nascer da pessoa que ela não encaixa nem como trabalhadora, tipo, a pessoa que é realmente marginalizada. Porque a lógica, né, que opera, por que não acontece, né, essas mudanças e essa transgressão dentro da classe média ou da burguesia? Porque a burguesia e a classe média está orientada com um pensamento completamente voltado à conservação, ao conservadorismo. É tipo conservar aquilo que eles têm, conservar o modus operandi de como funciona, conservar os hábitos, mas ao mesmo tempo o capitalismo ele exige mudanças para funcionar. Se você não tem mudança, você não tem novidade, isso não gera demanda de produto, e aí as pessoas não compram e aí explode o sistema. Por outro lado, essas pessoas que estão marginalizadas, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas que deficientes, gente que não é incorporada pelo sistema, são pessoas que lidam diariamente, constantemente com uma necessidade de se adaptar para sobreviver. A grande abordagem dessas pessoas na vida e o que
a principal força motriz delas é a sobrevivência. E muitas vezes essa sobrevivência vai derivar uma criatividade que vai ser expressa através do corpo e da roupa. Porque a maneira como aquelas pessoas enxergam o modo de vida e é como elas se constituem como sujeitos muitas vezes. E o que a gente vai ter vai ser marcas tipo a Approve ou, enfim, outros tipos de marca que vão criar uma camiseta escrito favela e divulgar isso num ambiente que você paga R$300 para entrar, para uma classe média alta consumir, achando que é favelado e falar que isso é cool. É isso, gente. Passa. Então, eu vou passar a palavra agora para o César. Boa noite, pessoal. Eu queria falar 3 coisas. Vamos ver se consigo falar rápido. A primeira é sobre a moda. A primeira é que eu, na minha maneira de ver, a moda é uma tensão que existe entre 2 forças grandes, né, dentro do comportamento, que é a necessidade de fazer parte, necessidade de pertencimento e a necessidade de se individualizar. Então, você, na medida que você busca essa integração com determinada tribo, determinada comunidade, você vai imitar os modos do comportamento daquele grupo. Então, a maneira de se vestir é uma das mais evidentes, é aquela que vai te apresentar visualmente, né? Você pode gostar de música, você pode ter um linguajar específico, com jargões próprios, você pode fazer determinados tipos de coisa, de arte e tal, mas a roupa é aquela que vem primeiro de tudo, né? Então, você chega com aquela roupa, a pessoa já falou, esse cara aí é da galera de tal lugar, de tal região, ou de tal... e essa necessidade de se individualizar, de se tornar algo diferente, né? Tem um estilo próprio. Então, a moda surge dessa tensão dessas 2 necessidades, né? Então, você busca um pertencimento, mas, ao mesmo tempo, você busca uma individualização dentro daquele contexto. A outra coisa é sobre que eu queria lembrar é a moda, né, a roupa como um suporte de arte. Vocês devem se lembrar daquele vestido Mondrian, né, que é aquele vestido todo cheio de quadrados, né, retângulos coloridos, baseado no quadro do Mondrian, que foi criação do Yves Saint Laurent, né, que ele fez uma coleção, fez um sucesso, e até hoje esse vestido é um ícone, é o vestido mais copiado da história da moda, né? Agora, o que eu acho mais divertido, e tem acabei me surpreendendo, porque eu fui pesquisar e encontrei um negócio muito interessante. Para mim, além dessa coisa das tribos, existe a coisa que já foi dita aqui das funções sociais. Então, de certo modo, a moda estabelece os papéis que as pessoas cumprem dentro de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade. E isso me reporta a comédia dell'arte, né? A comédia dell'arte tem os personagens muito bem estabelecidos, um tanto quanto caricatos, né? Quem é do teatro está acostumado com isso. E cada um tem uma roupa própria e cada um representa um papel, um arquétipo, ou alguns podem dizer que é um estereótipo, né? Então, você vai ter lá a colombina, né, que é a criada bonita. Quer dizer, é uma relação de trabalho. Existem os patrões e existem os empregados, né, na comédia dell'arte. Então, o patrão é o Pantaleão, que é o velho rico, né, o Pantaleão. E tem também o dottore, né, que é o doutor, que é um velho avarento. Eles são os patrões. Existem vários funcionários. A colombina é a criada bonita, né? O Pierrot é um servo honesto. É o servo honesto. São os mais conhecidos porque são os mais imitados no carnaval brasileiro, né? Pierrot é colombino. Tem o Arlequim, que é o palhaço. O palhaço ele tem uma função já de subversão dentro das relações de trabalho ali, né? Você tem outros personagens como a Isabela, que é a namorada, né, sedutora. Você tem o Horácio, que é o namorado, né? Tem a namorada, são os 2 arquétipos aí da situação.
Tem um feio, né? Um feio, o homem mais feio do mundo aí, para lembrar do Nietzsche, né? Não esquecer de falar do Nietzsche, que é Pulsilena, é um nome meio estranho, não sei, nunca ouvi ninguém que tenha um nome como esse, mas eu não conhecia, é um personagem corcunda, né? Um cara feio. Tem o Brighella, que é um servo fiel e esperto, quer dizer, o trickster, né? É um cara meio trickster assim. E tem esse que eu achei fenomenal, tem o Capitão. O Capitão é o seguinte, é um fanfarrão, mentiroso e preguiçoso. Quem a gente lembra? Nós temos um capitão. Fanfarrão, mentiroso e preguiçoso? Ai, não sei, me lembrou um país, assim, da América do Sul. Geralmente é um cara fortão, tipo o Brutus, né, do Popeye, assim, né? E que se faz passar por capitão e diz que tem passado de atleta? Isso, é esse mesmo, né? Interessante. Tem um personagem assim na comédia dell'arte que, por acaso, chama Capitão. Né? É incrível isso, né? Divertidíssimo. Quem sabe, né? De repente vira moda. Parece que virou moda, né? Capitão no Brasil. Tem um monte de gente aí que está se vestindo com as roupas do Capitão da comédia dell'arte, né? E assumindo esse mesmo papel. Então, esse papelão, né? Assumindo esse papelão. A moda um pouco dialoga com esses arquétipos, né? Existem outros. Esses são os da comédia dell'arte. Existem outros arquétipos. Eu acho que a moda sempre estabelece uma comunicação com algum tipo de arquétipo e ela vai ser mais ou menos popular de acordo com a competência que aquela empresa, aquela marca tiver de convencer as pessoas de que aquela roupa representa aquele arquétipo. Eu vejo muito isso. Acho que tem um viés aí que dá para a gente analisar a moda dentro desses componentes arquetípicos ou estereotipados da arte do teatro. Comenta aí, Alex. Tá, eu quero comentar comentar o texto não, só fazer referência. Até porque eu não sou estudioso desse autor, mas chama-se Paul B. Preciado. E tem um texto que se chama Próteses. Mon Amour é o título completo do texto. E, na verdade, eu li um primeiro texto dele, que ele já trabalha o conceito de próteses de gênero. Era isso que eu quero trazer aqui, a intersecção entre moda e a categoria prótese de gênero, em que ele analisa a arquitetura dos banheiros públicos a partir do caso específico que ele pegou para análise, que era os banheiros públicos do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. E aí ele chama essa arquitetura de prótese de gênero, o masculino e o feminino. E me parece que a moda, ela também parte de uma ditadura da binário-generificação, quando muito abre uma via alternativa para algo andrógeno, mas sempre partindo da ideia do binário generificado. E um outro comentário que eu queria fazer é a minha pesquisa no Google nas buscas das lojas americanas. Porque, assim, quando eu visto uma camisa com uma estampa e me apresento na cidade, eu gero olhares e reações que me passam um tipo de determinado recado, uma certa energia que eu desperto nas pessoas que me veem com aquela camiseta, com aquela estampa. Então, eu pegaria 3 casos a partir da minha experiência. Primeiro, a Adidas, que seria aquela marca colaboracionista do regime nazista, tá certo? Que é super tranquilo. Então, eu vesti Adidas, eu estou tranquilo, não há nenhum tipo de reação, não corro nenhum risco de ser maltratado ou de ser apontado na rua. O segundo exemplo é a camiseta do Che Guevara, a estampa do Che Guevara, que
gera muitas vezes saudações positivas, e em outros casos, na presente conjuntura, reações negativas. Há um certo risco em investir Che Guevara na via pública. Mas, de qualquer forma, o Che Guevara está apeluciado, no sentido de que ele já morreu e ele pode passar despercebido, como algo que está integrado na paisagem urbana. Agora, uma terceira experiência é você vestir a estampa Lula livre, que gera um outro tipo de reação bastante mais arriscada no atual espaço urbano de convivência na era do atual governo. Eu fiz uma busca no site das lojas americanas, eu encontrei Che Guevara em promoção, eu encontrei placas Marielle Franco em promoção e eu não encontrei Lula livre, por exemplo. Então, esse é o meu comentário. Quando é que Lula livre vai entrar no catálogo das americanas? Observação, Alessio, a roupa que o Apollo faz, ela é uma roupa sem gênero. Ou para todos os gêneros, de acordo com o gosto. Uma roupa manipulável no próprio corpo, né, Apollo? A minha proposta é uma roupa que tem multifunções. Ela é não binária no uso. E também, assim, ela veste vários corpos. Veste um corpo esbelto, veste um corpo mais maior, né? Um corpo maior, veste corpo de homem, veste corpo de mulher. E tem vários desafios aí, né? Tem várias funções, a calça vira blusa, a blusa vira calça, a saia vira blusa e por aí vai. E é minimalista também. Que ao mesmo tempo que a gente tem essas figuras no varejo, que eu acho que é uma coisa super previsível do capitalismo, a gente mitifica determinados... Por que o Che Guevara vende na Americanas e o Lula livre não? Porque o Che Guevara tá morto, ele não é mais um perigo. O Lula tá vivo. É basicamente isso. Tipo, o que é ameaça no momento a gente destrói. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, porque você falou dessa questão da pessoa vestindo Che Guevara, né? E em alguns espaços ela vai ser ok, em outros ela vai ser taxada de comunista. E a pessoa vestindo Adidas, né? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre o quanto que também isso varia de corpo para corpo. Porque se a gente pega uma pessoa branca vestindo uma camiseta do Che Guevara, ela não vai sofrer repressão, ela não, o máximo que ela vai acontecer é ela ouvir uns comentáriozinhos assim, meio mal criados. Mas muitas vezes uma pessoa preta vestindo Adidas vai ser abordada pela polícia porque a Adidas tem coleções de hip hop que tem uma ênfase em roupas largas que para a polícia é lido como marginal. Então, tipo, muitas vezes o peso da marca aí nem faz diferença. Faz muito mais diferença nesse sentido, né, nesse contexto, o corpo, a cor e a própria modelagem, porque, querendo ou não, essa roupa larga, ela tem todo um racismo junto ali, né? Acho que o Apollo até pode falar mais sobre isso, sobre essa questão de modelagem, né? O quanto que, quando a gente para pensar nos Faria Limers, eles estão sempre muito com roupas muito ajustadinhas no corpo. E quando a gente pega as manifestações de hip hop, toda a cultura periférica, a gente tem roupas largas. E aí, emendando nessa questão também, eu queria comentar o quanto que a moda pode ser uma ferramenta de transformação social, assim, eu acredito muito nisso. O quanto que a gente tem marcas tipo o Laboratório Fantasma do Emicida, que ocupa o Fashion Week com uma passarela toda de pessoas pretas usando um estilo de roupa que é completamente orientado ao hip hop e ao que acontece nas favelas, legitimado por pessoas que estão na favela, né? Então, ele deu uma entrevista no Roda Viva que ele fala que uma das maiores alegrias da vida dele é colocar na primeira fila as costureiras que fazem a roupa da marca dele no Fashion Week. E aí as mulheres choram muito, assim, de ver a roupa que elas costuraram serem desfiladas por mulheres gordas, negras, com mulheres que têm corpo e com roupas que são feitas, pensadas para corpos, não invisibilizadas, né? E o quanto a gente tem de marcas, tipo a do Apollo, e marcas pequenas que visam, para além de tudo, desconstruir um modo de pensar, né? Porque, querendo ou não, além da comida, eu acho que a coisa que a gente, né, a materialidade que a gente coloca mais perto do corpo é a roupa.
porque ela está ali com a gente o tempo inteiro, né? Então, de alguma forma, isso traduz muito o que a gente está expressando, o que a gente é, porque quando a gente se vê dentro daquela roupa, de alguma forma, a gente assume uma determinada identidade, e a partir do momento em que a gente muda o que a gente se vê, ou a forma como a gente é, ou como as pessoas leem a gente também muda a nossa potência revolucionária. É que falaram no Arlequim, eu vi. Então, eu já tentei trocar de roupa, não deu certo. As pessoas não reconheceram a minha identidade. Aí eu tive que pôr a mesma roupa de novo. E desde então eu tô com essa mesma roupa. É até meio Mondrian. Não é? Então, eu acho que eu tô na moda. Gente, eu amei o Haroldo. A Paula foi muito feliz no que ela falou. Muito, muito feliz. A fala da Paula é muito precisa. Assim, a moda ela é fruto do nosso tempo. Ela é fruto do nosso tempo, ela é fruto de tudo que está acontecendo agora, como tem esse trabalho de Emicida, porque torna-se que esse espaço também agora está aí para renovar esse pastelão que já existe há um bom tempo. Esses corpos novos estão aí dando visibilidade para outras pessoas, né? Outras pessoas que existem, que nunca estiveram na mídia, nunca estiveram numa passarela. Isso é bom para todo mundo. Tudo é gente, né? Tudo é gente, todo mundo anda pela cidade, todo mundo tem um enunciado, todo mundo tem a sua pele, a roupa que veste, que comunica, né? E o seu grupo com os quais se relacionam, né? Nessas cidades pluricêntricas que precisam de novos enunciados, né? Precisam de novos discursos. E esses discursos estão acontecendo aí. O corpo sustenta a roupa e o corpo sustenta a cultura. E a cultura molda a roupa, que molda o corpo. E o corpo que sustentou a cultura, né? E o corpo moda a cultura também, é uma coisa contínua, né, dialética. Exato, é um fluxo contínuo e circular. Então tá. Muito obrigada, Apolo. Muito obrigada. Moda é um assunto muito importante, porque ele é extremamente cotidiano. Quanto mais se pensar moda, melhor para a gente, né? Pensar moda em termos sociológicos, filosóficos, melhor para todo mundo. Obrigada, barraquers de hoje. Obrigada a todos. Então, obrigada a presença extraordinária do Haroldo. Então tá, gente. Tchau pra gente. Beijos. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Boa noite a vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de filosofia e ciências humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Barraco Filosófico. Barraco Filosófico.